Bom, então prosseguindo no que a gente viu que é importante na nossa aula passada, vamos começar pelos prazos prescricionais. Eu não vou fazer a leitura com você de todos, não precisa, mas deixei no material, mais uma vez, para otimizar seu tempo, tá? Então, o artigo 109, ele traz os prazos, porém, você precisa sempre olhar para o 109 em conjunto com o 115. Porque se você se deparar com uma daquelas situações em que o 115 diz que o prazo tem que ser contado pela metade, você vai ter que cortar ele ao meio. 20 vai virar 10, 16 vai virar 8, 12 vai virar 6, 8 vai virar 4, 4 vai virar 2 e 3 vai virar 1 ano e meio, que é o menor prazo prescricional. E aqui eu tenho que fazer uma observação para você muito importante. Lembra quando a gente conversou sobre a Lei 12.234? Essa lei ela não alterou só o 110, parágrafo 1º que eu mostrei para você, tá? Essa lei alterou também o 109, inciso 6. Esse prazo prescricional, antigamente, antes do dia 6 de maio de 2010, ele era de 2 anos. E lógico que a Lei 12.234, então, ela foi maléfica nas duas alterações que ela fez. Nessa primeira, que ela proibiu a prescrição na fase pré-processual, e nessa segunda, em que ela aumentou o prazo prescricional de 2 anos para 3. E aí, logicamente, qual é a consequência disso? Se ela é uma lei penal maléfica, ela não pode retroagir. Ela não pode retroagir em nenhuma dessas situações. Eu coloquei aqui para você alguns pontos de destaque em relação ao prazo. A primeira situação que eu falei para você, que você tem que tomar muito cuidado com 115, na nossa prova de primeira fase, cai muito a hipótese do réu menor de 21 anos na data do fato. A gente vai olhar, inclusive, questão sobre isso aqui. É muito importante que você fique atento. Trouxe data de nascimento, fique atento. Trouxe idade, fique atento. Esse é um ponto, como eu te falei, que cai também na segunda fase. Quando a gente chegar na preparação de segunda fase, eu também vou trazer questões de segunda fase. A nossa preparação ela é sempre diferente, ela é direcionada, tá? As aulas que você assiste aqui comigo são para a primeira fase. Na segunda, você vai ter aulas novas com um treinamento totalmente direcionado para a prova de segunda fase, que é a peça, as questões dissertativas, e é muito importante. A forma como você estuda, se você estuda de uma maneira direcionada, traz para você uma chance muito maior de aprovação. Você não pode ter uma preparação genérica, tá? Volta novamente comigo para cá. Aqui é a outra observação que eu fiz, para ficar registradinho aí, para otimizar teu tempo. Então, esse prazo prescricional, antigamente, antes da Lei 12.234, ele era de 2 anos. Que aumentou para 3 anos foi a 12.234. A pena que eu vou usar para contar o prazo, ou seja, a pena que eu vou pegar e que vou encaixar aqui no 109, para saber se a prescrição vai se dar em 20 anos, em 16, em 12, em 8, em 4, em 3, vai depender da modalidade de prescrição. Então, eu vou voltar com você aqui para o artigo para você entender. Imagina o seguinte, eu estou falando do crime de furto. O furto ele tem uma pena de 1 a 4 anos. Qual é o prazo prescricional? Não sei. Qual é a modalidade de prescrição? Se eu estou falando da PPP, da prescrição da pretensão punitiva, então eu vou encontrar um prazo prescricional de 8 anos para o furto. Por quê? Porque eu vou pegar a pena máxima em abstrato, que ela é de 4, então, olha, não excede a 4. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Cris, estou falando da PPE e a pena aplicada na sentença foi de 1 ano. Então, lógico que meu prazo prescricional vai mudar. Porque se a pena foi de 1 ano, o prazo prescricional vai se dar em 4. Cris, não é 3, não, não. 3 é se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Gente, ser de 1 ano é uma coisa. Ser inferior a 1 ano é outra. Se a condenação foi uma pena de 10 meses em um determinado crime, então realmente eu tenho prazo prescricional em 3 anos. Eu vou pedir, como na primeira fase você não está levando o artigo e nem sempre a questão te traz o prazo, às vezes ela até te traz, tá? Em regra ela traz. Mas eu prefiro pecar pelo excesso que pecar pela falta. Leia muitas vezes esse artigo, por isso que ele tem que estar na sua parede de aprovação. Porque esses cuidadinhos aqui, ó, com esses detalhes, não excede a 12, superior a 4 e não excede a 8, se é superior a 12, todos esses detalhes você tem que saber.
Você não pode confundir, ai meu Deus, a pena é de 4 anos, e agora? E agora? 4 anos, prescreve em que mesmo, hein? Prescreve em 4? Prescreve em 8? Então, esses limites, eles precisam estar muito bem determinados no teu estudo. Voltando aqui para os nossos pontos de destaque. Nos casos de interrupção da pena, a prescrição regula-se pelo tempo que resta cumprir da pena. Então, vamos lá. O sujeito foi condenado a uma pena de 4 anos. 4 anos, prescreve em 8. Beleza. Aí ele cumpre 2 anos. E foge. Quando ele foge, interrompe a pena. Como é que eu vou contar a prescrição? Pelo tempo que resta cumprida a pena. Então, eu não vou contar com 4 anos. Eu vou pegar 2 anos, jogar na tabelinha do 109 e encontrar o prazo prescricional. Ok? Cris, a questão trouxe para mim uma situação de concurso de crimes. O sujeito cometeu um roubo, um estelionato e uma extorsão. E agora? E agora é muito fácil. Você vai olhar para a prescrição de cada um. Porque o artigo 119, ele é muito claro em relação a isso. A prescrição ela é contada para cada crime individualmente. Eu vou olhar a pena de cada um, eu vou contar a prescrição para cada um. Aqui eu trouxe para você, olha só, a súmula 497 vai dizer o seguinte para a gente. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Tá? Então, eu não vou pegar a pena que foi aplicada na sentença já com um aumento previsto lá no artigo 71, a gente estudou isso aqui em concurso de crimes, para calcular a prescrição. Não, nós não vamos computar o acréscimo decorrente da continuação, tá? Outro ponto que eu destaquei para você naquele nosso quadrinho foi, quando eu começo a contar a prescrição? Beleza, eu achei o prazo prescricional é de 4 anos, perfeito, mas eu vou começar a contar esses 4 anos a partir de quando? Em regra, a partir do dia em que o crime se consumou. Em regra, é a partir da consumação do fato que eu vou contar a prescrição. Agora, pode ser que o crime seja tentado. Nesse caso, eu vou contar do dia em que cessou a atividade criminosa. Nos crimes permanentes, um sequestro ou cárcere privado, por exemplo, que a vítima ficou em cativeiro 2 anos. Eu só vou começar a contar a prescrição quando a vítima for liberada, porque é do dia em que cessou a permanência. E naqueles crimes que a pessoa comete escondidinho, caladinho, ninguém sabe, que é o caso de bigamia, a pessoa contrai casamento já sendo casada, ou então falsificação ou alteração de registro civil, é do dia em que o fato se tornou conhecido. E, gente, se tornou conhecido não é de qualquer pessoa não, tá? Se tornou conhecido de autoridade. Aí sim. Se tornou conhecido da autoridade policial. Beleza, é daquele dia que eu começo a contar a prescrição. E nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste código ou em legislação especial, pode ser previsto no ECA, por exemplo, da data em que a vítima completar 18 anos. Então, olha interessante, um crime ele pode levar 30 e poucos anos para prescrever. Você imagina um estupro de vulnerável cometido contra uma criança que tem 2 anos de idade. Em regra, eu só vou começar a contar a prescrição, eu só vou começar a contar o prazo de 20 anos, que é o prazo prescricional nesse exemplo que eu te dei, quando a vítima completar 18, ou seja, eu só vou começar a contar a prescrição 16 anos depois que o crime foi cometido. No total, esse crime vai levar, via de regra, 36 anos para prescrever. Compreendeu? Agora, termo inicial da PPE, ele é definido pelo artigo 112, tá? O artigo 112 ele vai dizer o seguinte, no caso do artigo 110 deste código, a prescrição começa a correr, inciso 1, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho em suspenso com você pelo seguinte. O STF está para decidir um tema de repercussão geral e a gente teve mudança de entendimento do STF em relação à questão da execução provisória da pena. Então, esse artigo 112, inciso 1, pode ser que ele seja relativizado pelo Supremo Tribunal Federal. Vou combinar uma coisa com você. Quando concluir o julgamento, tá? Eu já vou deixar aqui embaixo da nossa aula o julgamento para você acompanhar. Quando o STF concluir o julgamento, eu vou avisar você. Combinado? Então, aqui, abaixo da nossa aula, você vai ter o link do julgamento do STF sobre o termo inicial para a contagem da PPE, tá? Então, vamos continuar aqui.
do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se da pena. Exemplo, a pessoa fugiu. Então, eu vou começar a contar a prescrição pelo tempo que resta cumprida a pena de que dia? Do dia que ela fugiu. Porque é o dia em que se interrompe a execução. Cris, nesse caso é PPE? Claro que é PPE. Não é? Já teve trânsito em julgado de acusação, ela já está até cumprindo pena. A prescrição que eu vou contar quando o preso ele está foragido é a PPE. Eu vou contar com base no que resta cumprida a pena, quando ele fugiu, e eu vou ter como termo inicial o dia em que ele fugiu. Voltando para cá, eu coloquei para você no material aquela diferença que a gente falou entre interrupção e suspensão. O prazo prescricional, diferente do decadencial, ele está sujeito tanto à interrupção quanto à suspensão. Lembra do exemplo do dinheiro, eu contando as notas de dólar? Nos casos de interrupção, eu começo a contar tudo de novo. Suspensão, não. Suspensão, se eu parei com 3 meses, quando eu volto a contar, eu volto de onde eu parei. O 117, ele elenca para você quais são as causas interruptivas. Na minha opinião, o 117 também tem que ir para a sua parede de aprovação, viu? Porque a forma de você lembrar, sem dúvida na prova, de todas as causas interruptivas é se você olhar sempre para elas. Você vai se ambientando a elas, você vai se acostumando a elas, e esse é o objetivo da parede de aprovação. É você colocar nela aqueles temas que você precisa olhar várias vezes para guardar. Tá? A parede de aprovação, ela não tem que ser só de penal não, viu? Ela pode ser de todas as matérias. E a parede da aprovação também pode ser uma porta, pode ser onde você achar melhor, onde você olhar mais. Aqui eu trouxe para você a súmula 191 do STJ, que fala da pronúncia. A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. A nossa prova de primeira fase, muitas vezes ela cobra enunciados, então por isso que sempre eu trago para você os enunciados que se relacionam a algum tema. Caso de suspensão, como eu te falei, no artigo 116 nós temos, mas não é só o 116, então eu vou pedir que você leia aqui com atenção para você ver quais são outras situações em que a gente pode ter a suspensão, mas lembrando, se a gente tem a suspensão, quando a gente volta a contar, a gente aproveita o tempo que já contou, tá? É muito importante você entender isso. Então, aqui eu deixei para você todas as situações. Se você quiser, faz a pausa estratégica agora, leia cada uma delas. Se você preferir fazer depois, então vá acompanhando depois com o material, leia cada uma das situações. Se eu fizer isso aqui, fica muito cansativo e o teu estudo ele não rende muito. O ideal é que o nosso estudo, e quando a gente assiste uma aula, seja o mais prazeroso possível, tá? E aí você vai ler com concentração, em silêncio, prestando atenção, sublinhando o que você tiver para sublinhar, resumindo o que você tiver que resumir, para você entender e para você lembrar quais são as causas de suspensão. Aqui eu trouxe para você também, para te facilitar, o 116 do Código Penal, tá? Então, nessas situações aqui fica suspenso o prazo prescricional. Aqui a súmula 415, que eu mencionei para você, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena combinada. Então, gente, não é ad eternum não, tá? O prazo prescricional ele não pode ficar suspenso ad eternum, não. A gente tem um limite. O STJ entende que existe um limite aqui para a suspensão do prazo prescricional. Então, para o STJ, uma vez decorrido o prazo prescricional com base na pena máxima em abstrato para o crime durante a suspensão, o que vai acontecer? Vai prescrever? Não, está suspenso. O que vai acontecer é que a suspensão cessa. E aí a prescrição volta a fluir. Tá? O ideal é que você simule isso aqui, o ideal é que você leia com atenção, para se você se deparar com alguma situação, você conseguir resolver. Cris, tem crime que não prescreve? Tem. Olha o que a Constituição diz pra gente. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, nesses casos, não tem aplicação disso que eu passei para vocês, tá? Bom, antes da gente finalizar com esses artigos que eu falei que são super importantes, e a gente passar no nosso próximo bloco, eu deixei separado questões para resolver com você, e aí a gente vai conseguir aplicar isso aqui bem. Entenda o seguinte,
Quando você se depara com datas, deixa eu vir para o espaço aqui mais branquinho. Quando você se depara com datas em uma prova, eu quero um slide com mais espaço para eu escrever. Vamos nesse aqui. O que você vai fazer? Primeiro, você vai ver que datas importam. Se você tem, por exemplo, uma questão que te traz a data do fato, do oferecimento da denúncia, do recebimento da denúncia, qual data que importa? Importa a data do fato, por quê? Porque, em regra, esse é o termo inicial. Cris me trouxe a data do fato no crime de bigamia e me trouxe o dia em que um delegado tomou ciência. Bom, então a data que te importa é o dia em que o delegado tomou ciência, porque o termo inicial é diferente. O oferecimento da denúncia não vai ser relevante para você, porque o recebimento da denúncia que caracteriza o quê? Uma causa interruptiva. Portanto, quando você vai desenhar a sua linha do tempo, você vai colocar nela as datas que realmente importam. Então, tivemos um crime. Essa telinha toda hora tem que me adiantar. Eita, não vou botar o ali não, eu quero botar um finalzinho ali. Vamos imaginar que você tenha um crime de lesão corporal, que tem uma pena máxima de 1 ano, uma lesão corporal leve, que ocorreu no dia 10 de janeiro de 2017, tá? 1 ano prescreve em 4, lembra? Menos de 1 prescreve em 3, mas 1 ano prescreve em 4 anos. Aí a questão diz para você que a denúncia foi recebida no dia 13 de janeiro de 2020, tá? E aí a sentença foi publicada. Aliás, eu vou trocar aqui as datas, tá? Senão o que eu quero fazer não vai dar certo. Vou trocar aqui, se você já escreveu, apaga. A denúncia foi recebida no dia 13 de janeiro de 2018, tá? A publicação da sentença, vou projetar aqui, 15 de janeiro de 2021. E o juiz aplicou uma pena de 8 meses. E a questão diz para você que houve trânsito em julgado para acusação, tá? Vamos analisar essa questão. Se você está diante de um crime que tem pena máxima de 1 ano, o prazo prescricional é de 4. Não se passaram 4 anos entre o termo inicial e o recebimento da denúncia, que é a primeira causa interruptiva, então não ocorreu prescrição. Não se passaram 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, que é outra causa interruptiva. Aí a questão diz para você, aplicou pena de 8 meses e transitou em julgado para acusação. Lembra? NO. NO, Cris, é a nova oportunidade. NO. NO, nova oportunidade, prescrição retroativa. Olho para trás. Posso olhar tudo? Não, tudo eu não posso olhar. Por quê? Porque não cabe prescrição retroativa na fase pré-processual, a não ser que o crime tivesse sido cometido antes de 6 de maio de 2010, não foi o caso. Aqui eu tenho um crime cometido em 2017. Mas eu posso contar do recebimento da denúncia até a sentença. E quando eu conto, olha o que aconteceu. Ou seja, aconteceu a prescrição retroativa. Por quê? Porque 8 meses, essa pena não pode aumentar, transitou em julgado para acusação, 8 meses prescreve em 3 anos. Se 8 meses prescreve em 3 anos, a gente teve mais de 3 anos entre uma causa interruptiva e outra. Prescreveu. Prescrição retroativa e extinção da punibilidade. Cris, a questão trouxe tudo isso para mim, mas trouxe ainda uma nova informação. Disse assim para mim, Carlos, 20 anos de idade, cometeu o crime de lesão corporal, pronto, já não preciso da prescrição retroativa. Porque quando a questão disse para mim, Carlos, 20 anos de idade, o prazo prescricional de 4 vira 2, corta ao meio.
Porque o Carlos está em uma das situações do artigo 115. Se ele está, o que eu faço? Corto ao meio o prazo prescricional. 4 anos não é mais prazo prescricional, é 2. 4 vira 2. Logo, prescreveu. Antes de eu poder pensar em prescrição retroativa. Porque, na verdade, quando houve a publicação da sentença, já estava prescrito, prescreveu em 2020. Se prescreveu em 2020, já extinguiu a punibilidade. Cris, mas eu não posso alegar prescrição retroativa? Claro que não. Você só vai alegar prescrição retroativa, marcar na assertiva prescrição retroativa, se a prescrição que eu estou contando, tradicional, a PPP tradicional, a que não é retroativa, que é concomitante ao tempo que está sendo vivenciado, se ela não ocorrer. Aí sim, porque o que é a prescrição retroativa é NO, lembra? NO, nova oportunidade. Se eu já tenho algo para alegar prescrição, eu não preciso de NO, eu não preciso de nova oportunidade, percebe? Cris, mas eu não vi, o outro advogado não viu, eu vou alegar depois, e daí, mesmo assim, não é prescrição retroativa. Só é prescrição retroativa quando é NO. Eu pego a nova pena e eu tenho uma nova oportunidade de contar o prazo prescricional. Entendeu? Eu vou dizer uma coisa para você. Se você levar para a prova isso tudo que a gente estudou sobre prescrição, termo inicial, interrupção, prazo, quando o prazo muda, quando que é diferente, o que eu tenho que fazer, as súmulas que envolvem o tema, alteração legislativa, não tem como errar. É você saber isso e é você treinar isso. A gente vai olhar questões sobre esse tema na nossa próxima aula. Deixei separadinhas questões aqui para você poder treinar em separado, já que aqui o tema é mais desafiador. Combinado? Então, se você ainda não atendeu aos 2 convites que eu fiz para você, entrar no grupo do Telegram dos criminalistas de plantão, entre, vou botar de novo o link para você aqui abaixo dessa aula e me seguir lá no Instagram para me marcar, para eu poder olhar a sua parede da aprovação, viu? Beijo no coração.